Voltamos com o Papo com ela e hoje a gente dedica o nosso programa para falar sobre as complicações nos mais variados setores em função do coronavírus. Com a necessidade de distanciamento social, muitos empreendimentos fecharam as portas e conseguir o dinheiro para a sobrevivência está cada vez mais difícil. Para a gente falar mais sobre essa situação, é que eu recebo hoje o economista Juarez Fiel. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos ouvir o que as pessoas estão dizendo na rua nesse momento de pandemia. A geladeira está ficando vazia. Eu sou motorista de aplicativo. Hoje em dia está muito fraco, então não tava pagando para trabalhar, né? Então é melhor ficar parado em casa, né? Tem que virar como pode, né? Não pode sair, prevenir, né? Com ou sem isolamento, você tem que viver, ué. Você vai fazer o quê? Né? Ou você trabalha e come, ou você não trabalha e morre de fome, não é verdade? O tempo todo lavando a mão, se a gente chega da rua, de preferência tira calçado, não entra dentro de casa. Criança em casa? Tenho sim, mas mandei para o sítio, para já não correr o risco, para já estar prevenindo. Como que a mentalidade do ser humano ainda está muito egoísta, né? A gente tem que se unir mesmo e fazer, em primeiro lugar, cuidar do pessoal da saúde para eles cuidarem da gente, né? Qual que é a saída? Orar a Deus e pedir para ele iluminar e colocar uma luz na vida da gente, porque não tem condições. Juarez, a gente pôde escutar um pouquinho do que as pessoas estão sentindo nesse momento que a gente vive essa pandemia. Como fica o quadro econômico? O Brasil já vinha num processo com um número muito alto de desempregados e a tendência é que isso aumente nesse momento? Michele, lamentavelmente, né? Ainda bem que a gente vê o humor das pessoas, apesar de toda essa pandemia ali, você vê que as pessoas ainda têm esperança, né? Nós vínhamos no último trimestre, o país já estava com 1,7 de crescimento. E essa situação nos leva à lona novamente. É mais de 12 milhões, a gente ainda não tem certeza de como sairemos dessa pandemia, né? Tem muitas previsões. E aqui eu poderia analisar tanto para o lado positivo quanto do negativo. Eu teria argumento para todas as situações colocadas aqui. Pessoas que acham com exagero, principalmente esse isolamento social, que poderia ser melhor administrado se ele fosse, digamos assim, cuidemos dos nossos idosos e as pessoas voltarem ao mercado de trabalho, porque a nossa poupança é muito pequena. O país vem de uma situação econômica muito grave, são muitos e muitos anos o Brasil com taxa de crescimento zero e até crescimento negativo. Então, quando a gente consegue dar uma respirada, acontece uma pandemia dessa, que claro, temos que ter todo o cuidado, toda a preocupação, mas isto não nos desanima. Você viu ali, os brasileiros ainda têm muita esperança. Eu acho que tem medidas que o governo federal tem tomado, Banco Central, enfim, todo o governo. O governo é uma equipe, até porque é a primeira vez na história desse país que os ministérios não foram loteados. Então, tem equipes técnicas muito bem preparadas. Você pode ver que nós, em pouco tempo, e nós já somos elogiados internacionalmente, o Brasil já está colocando 800 bilhões de reais na economia, que é para atender os pequenos e médios empresários, para tentar salvar um pouco dessa situação muito desesperadora nesse momento. O que tipo de lição econômica a gente tira desse momento de pandemia, Juarez? Porque todo mundo foi pego, digamos, desprevenido. O brasileiro ele não tem o hábito, por exemplo, de fazer uma poupança, de ter uma reserva para um momento delicado como esse, que a gente jamais acho que imaginou que viveria. Então, qual é a principal lição que a gente tira desse momento? Olha, mais uma vez é a autoestima do brasileiro, que eu acho que ainda não foi totalmente atingida. Claro, as pessoas estão muito assustadas, você percebe que no geral, as pessoas estão retraídas, caiu combustível, redução de alimentos, redução de... Nós estamos com 50% mais ou menos do que se gastava até antes desse momento, as pessoas já reduziram, isso é uma redução automática, quer dizer, tá todo mundo fazendo a sua parte. O que eu acho
é que a gente precisa, aos poucos, nós pararmos um pouco com esse exagero dessa pandemia que tomou conta do Brasil e do mundo. Mas aqui nós temos um clima favorável, nós temos um distanciamento natural, nós somos um país de mais de 900 milhões de quilômetros quadrados. Quer dizer, então tem muito espaço. Claro, tem concentrações como São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho que tem que ter um tratamento diferenciado, Cuiabá, mas você pega o resto do estado, Sinop já tomou uma posição de abrir, quer dizer, esse é um processo lento, mas assim, a nossa poupança não permite que a gente fique aqui esperando que alguém venha trazer alguma coisa para você, principalmente esses 38 milhões de pessoas que estão aí, que trabalham de dia para comer à noite e às vezes não sobra, nem a sua geladeira consegue atender. Quer dizer, é dificuldade e que eu acho que a gente precisa, pelo menos aqui, passar um pouco de esperança para as pessoas e acreditar que os governantes vão usar bom senso e que a gente vai sair disso mais forte do que está entrando. Eu até digo assim, todos nós estamos aprendendo um pouco com o coronavírus. O cuidado mais de higiênico, asepsia melhor, enfim, tem uma série de lições que eu acho que a gente vai tirar desse coronavírus. Quando a gente pensa nesse apoio emergencial que foi anunciado pelo governo federal, dessa verba de R$600 mensais, acho que pelos próximos 3 meses, para auxiliar essas pessoas que são autônomas, como você disse, né, que trabalham de dia para comer à noite, como que fica isso? É suficiente? O que isso representa para a economia do Brasil, despender desse fundo para a manutenção dessas pessoas nesse momento? Você sabe, Michele, quando eu vejo esses negócios de dinheiro assim, que ainda nós não temos um cadastro com qualidade, o Brasil luta para entrar num processo de digitalização, mas enquanto está se falando nesse recurso que vai ser disponibilizado para as pessoas, o que tem de pegadinha, o que tem de gente de maldosos, tentando usurpar as pessoas que criam situações assim de vender facilidade para muita gente se locupletar com esses poucos R$600. Então eu acho que ainda nós teremos alguma dificuldade até que, felizmente, essas pessoas do Bolsa Família já terão ali um complemento, então isso é alguma coisa que diminui um pouco a tensão, mas isso precisa ser feito num universo muito maior. Nós temos 38 milhões de brasileiros na informalidade. Como eu disse, a gente estava dando os primeiros passos de retomada e aí vem essa pancada. Então a única coisa que eu posso trazer aqui, o privilégio de poder estar aqui debatendo contigo, é trazer esperança, dizer às pessoas o seguinte, as coisas vão passar, eu acho que a gente vai poder tirar bons exemplos e o país vai sair muito maior dessa situação pandêmica que está aí, no primeiro momento, assustando a todo mundo. Qual é o impacto para Mato Grosso, que tem aí a sua produção primária? A China já teria feito um anúncio de que não compraria mais soja, que compraria soja dos Estados Unidos. Como que você vê que a economia de Mato Grosso pode ser afetada nesse momento? Michele, eu posso até contar um detalhe. Nesse final de semana eu visitei uma fazenda de suinocultura, uma das maiores da América Latina. Você chega lá, a empresa toda funcionando, 385 funcionários aqui em Diamantino, um ônibus todo equipado, buscando as pessoas ali entre Alto Paraguai e Diamantino, ônibus higienizado, o empresário é seu Rinaldo Moraes. Você precisa ver que coisa fantástica. Enquanto a gente fica aqui assustado, o país rural está andando, as empresas trabalhando com normalidade. A única coisa é que quem está com o mercado internacional, algumas coisas conseguem manter esse número de produção. Já o mercado interno caiu muito por conta da renda, da receita das pessoas. Então nós vamos ter que fazer um ajuste aí de curto prazo, mas mesmo assim ainda eu aposto muito no brasileiro e muito na retomada disso, não vou dizer assim em curto espaço de tempo, né? Nós teremos essa situação que está aí colocada de isolamento social, que eu acho que é uma coisa exagerada. E é isso que eu falo, muitas pessoas acham o seguinte, olha, vamos cuidar dos nossos velhinhos, mas vamos trabalhar. Ninguém tem condições de ficar muito tempo parado, até porque a grande maioria
das pessoas que estão com dificuldade hoje, elas não têm nem muito pouca qualidade de vida nas suas residências. Às vezes você pega uma residência de 30 metros quadrados, tem lá 8, 10 pessoas. Que tipo de qualidade, o que essas pessoas estão evitando? Quer dizer, se tiver uma pessoa idosa, se tiver uma criança, aquilo ali está tudo embolado por conta de que, quer dizer, as pessoas não saem para trabalhar, ficam todas lá e o que se espera de um isolamento nessa profundidade? Quando a gente pensa em recuperação, Juarez, você disse, acho que não vai ser uma coisa muito rápida, que a gente vai levar um tempo para que isso aconteça. A gente pode dizer que a partir de 2021 é que a gente começa a ver uma reação ou isso ainda acontece esse ano? A expectativa é que a gente chegue, que isso dentro de mais 15, 20 dias comece as atividades voltarem ao normal. Ainda estão falando de pico, dessa da contaminação pandemia. Seria agora, né? De 6 a 20, que falam do pico para a gente nesse momento. Tem teoria para tudo que a gente queira, né? Mas assim, o que se espera é que o país, dentro dos próximos 30 dias, comece a retomada do trabalho, que as pessoas possam voltar a trabalhar efetivamente, porque ninguém tem condições. A nossa poupança é muito pequena, não dá para nos compararmos com os Estados Unidos, com a Europa. E outra coisa, por exemplo, a Itália, né? Uma população de idade, pessoas idosas, um clima frio, onde elas estão ali muito próximas uma das outras. E aqui é um clima diferente, é um povo muito mais espirituoso. Você pega as pessoas aí na rua, estão tentando sobreviver com todas as dificuldades, então eu sou um vendedor de esperança. E, Juarez, para a gente finalizar, nesse momento a gente sabe que a renda das famílias, ela de alguma maneira foi prejudicada, foi diminuída, né? Sim. O que a gente pode colocar, por exemplo, nesse momento, se uma família ela tiver que escolher quais contas pagar, né, se ela tiver que fazer uma seleção, olha, meu orçamento enxugou, mas nesse momento eu ainda tenho devidas contas que eu preciso pagar. Nesse momento de escolha, o que você orienta como economista? Bom, eu diria para as pessoas o seguinte, olha, calmem, os governos estão aí, por exemplo, prefeitura cuidando de IPTU, que deve anunciar, se já não anunciou, o governo do estado também tomando medidas com relação ao IPVA. Então, o que nós não podemos é o pânico, que já está quase que generalizado. Então, vamos ter calma, vamos começar primeiro, cuidar da família, né? Não deixar faltar o leite para as crianças, cuidar um pouquinho da saúde, andar bem hidratado, enfim, ter os cuidados primeiro pessoais, né? Tipo assim, cuidar de lavar a asepsia, né? Que é uma coisa que eu até digo para as pessoas, eu aprendi a lavar as mãos mais de 15 vezes por dia. Por quê? Porque a gente já tinha uma vida normal, e aí com essas alertas, você liga a televisão, é coronavírus, enfim, onde você está na rua é coronavírus. Então, eu acho que dá para a gente tirar uma boa lição, ter todos os cuidados e aos poucos, os próprios governantes vão entendendo que não dá para segurar as pessoas muito tempo lá no seu status de nada fazer, e começar de novo a retomar. Eu tenho esperança que até o final do ano nós teremos um país voltando à normalidade, os empregos voltando a surgir. Como eu te falei, a economia rural está se movimentando, a China já voltou a comprar, quer dizer, não temos assim, as exportações, até pelo preço do dólar, né, a desvalorização do real, então as exportações vai ter bastante recursos, né? E nós temos um parque industrial muito importante e o Brasil, eu acho que sai dessa até o final do ano, vai dar para a gente começar a pensar no Natal, num ano novo com mais esperança, com essa pandemia já ter passado, né, pela curva que a gente torce para que não atinja muitas pessoas, né? O Brasil está comprando muitos equipamentos lá fora, por exemplo, essa diferença que teve entre o presidente e o Mandetta já está resolvida. Eu estava assistindo agora há pouco, o presidente do Banco Central anunciando medidas, enfim. Então tem um conjunto de ações aonde nunca isso aconteceu no Brasil. Nunca foi pensada a coisa assim de forma a atender realmente as demandas que estão aí reprimidas por conta desse coronavírus aí.
Juarez, muito obrigada pela vinda aqui no Papo com ela. Obrigado. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.